Bom, você já viu aí na thumb, o que eu vou falar hoje é sobre quebrar padrões e não seguir regras, que é uma coisa que eu queria ter ouvido quando eu comecei a tocar guitarra lá em 2010. E eu precisava ouvir isso. Talvez não, mas se eu tivesse ouvido isso, muita coisa teria mudado. No jeito que eu toco guitarra, no jeito que eu vejo o instrumento. Então, basicamente, o vídeo de hoje é trocar um papo sobre como que os mitos, não são necessariamente mitos, mas são meio que aquelas regrinhas, aquele arroz com feijão que você provavelmente aprendeu, inclusive se você começou a tocar guitarra no mesmo ambiente que eu, você provavelmente aprendeu coisas semelhantes, e como que isso meio que te limita a partir da página 3, porque é muito legal quando você aprende alguns conceitos para você começar a ter um som de guitarra redondo, para você começar a entender como é que funciona a guitarra dentro de uma banda, mas que depois de um tempo isso te limita. Bom, antes de qualquer coisa, para você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Pedro aqui, a gente fala sobre guitarra, música e metal de um jeito mais tranquilo, de um jeito mais sem cagação de regra. Então, deixa um like e se inscreve no canal se você curte esse tipo de assunto, se você se interessa. Fica por aí, vamos trocar um papo e vai sair. Estamos voltando agora a gravar vídeos no canal, vai ter bastante vídeo de timbre, de plugins. Essa é a ideia desse canal aqui, ser esse core. Então, fica por aí, sem mais delongas, vamos adentrar no assunto. Bom, eu comecei a tocar guitarra basicamente porque eu conheci o Guitar Hero. E eu tive vontade de aprender a tocar algumas músicas, porque eu achava legal, e aí eu fui atrás de ter um instrumento e começar de alguma forma a querer reproduzir aquilo que eu ouvia, que eu gostava. Então eu ganhei a minha primeira guitarra, e como eu fui atrás de tocar coisas mais metal, mais rock and roll, mais Linkin Park, Metallica e Iron Maiden, essas coisas, eu logo de cara ganhei um Metalzone, e só. Então, pra você aí que começou também com uma guitarra, um cabo de pirulito e um pedal aleatório, você não é o único. Muita gente começa assim, eu acho, né? E aí eu comecei sem muito conhecimento, sem muito. Assim, tinha mais informação do que a galera na geração anterior, mas já não tinha tanta facilidade igual tem hoje, né? E eu comecei basicamente com uma guitarra, aprendi sobre afinação, aprendi os acordes básicos, eu fiz alguns exercícios para aprender para estar alternado, 1, 2, 3, 4, tudo mais, e aí a gente foi direto para tablaturas de músicas mesmo. Em nenhum momento eu fui atrás de aprender cifra, embora. Cifra não. Em nenhum momento eu fui atrás de aprender partitura, embora depois de um tempo, naturalmente, eu acabei tendo que ver algumas coisas. Mas eu fui direto para as tablaturas porque era o que queria tocar. Queria tocar Linkin Park, Metallica. E quando você começa, principalmente naquela época que a gente via aula no YouTube, a gente meio que tinha alguns clichês que a gente sempre seguia. Então, a gente sempre aprendia meio que os padrões de 1, 2, 3, 4. A gente entendia a estrutura de power chords, o que é um power chord, como que você usa e tudo mais. Principalmente nessas bandas de thrash, heavy metal, enfim. A gente aprende ali aquela estrutura básica para conseguir reproduzir aqueles sons. Palm muting, ligado, hammer on pull off, enfim, todas essas técnicas que em algum momento você que vai tocar metal acaba tendo que aprender. Em paralelo a isso, eu sou uma pessoa de família cristã. Então, depois de algum tempo, eu comecei a tocar o instrumento, comecei a entender como é que as coisas funcionam. Então, conforme foi vivenciando ali na igreja, a gente foi criando ali na minha época um grupo de jovens, onde cada um aprendia, tocava meio que um instrumento. Alguns tocavam mais vontade do que outros, né? Mas tipo, a gente tinha ali alguns projetos e tudo mais, e isso evoluiu para tocar em Ministério de Louvor na época, e progrediu para, enfim, ter um projeto mais estruturado, e depois, enfim, as coisas foram escalando, até que teve momentos que aí você realmente já tocava em um ministério principal de igreja, tocava em clube de jovens, tocava ali, fazia um som cover fora da igreja de algumas bandas que a gente gostava e tudo mais. E meio que isso vai, querendo ou não, moldando o jeito que você toca, o jeito que você entende a guitarra na música, o jeito que você vê o contexto como um todo. E aí, entendendo esse contexto, meio que se você cresceu num ambiente, tocando num ambiente meio parecido, você provavelmente passou pelas mesmas coisas. Então você aprende a timbrar sua guitarra de um jeito muito específico, você aprende o que é um som limpo que as músicas da igreja pedem, o que é um som com coros, o que é um som de overdrive, o que é um timbre de solo, e como que você vai encaixar todas essas coisas numa estrutura de louvor mesmo, ou até mesmo de uma banda de metal, que era meio que os dois paralelos ali que eu seguia. Uma guitarra estilo Metallica, que são duas guitarras, meio que power chords e tudo mais, e base solo, enfim. E aí eu posso dar o exemplo de que eu cresci ouvindo dos meus 2 a 3 primeiros anos no primeiro Ministério de Louvor que eu toquei, que, por exemplo, quando você fosse fazer um solo, Pedro, quando você vai fazer um solo, você precisa
pôr delay no seu timbre. Você precisa pôr um delay assim, assim, assado, você precisa pôr um reverb assim, assim, assado, a distorção tem que ser assim, assim, assado e tudo mais, e meio que as pessoas foram me ensinando o que elas sabiam. E, de novo, deixar claro que isso não é nenhum problema, tá? Isso vai com certeza criar quem vai passar por isso ainda, cria uma base muito boa para começar, para sair do lugar. Só que tem um ponto, e isso era uma coisa que e a gente chegou no ponto do vídeo depois de algum tempo, quer dizer, o ponto principal desse vídeo, que é assim, música é uma expressão artística. Sendo uma expressão artística, cada pessoa vai ter uma interpretação daquilo. Então, é legal você aprender o arroz com feijão, como você deve aprender, seja para o Ministério do Louvor, seja para a banda, para tocar metal, enfim, para tocar qualquer gênero. Só que você tem que entender que chega um ponto de que a sua personalidade vale mais do que a obra em si. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta você querer, e eu já até abordei esse assunto aqui no canal, de querer tirar músicas nota por nota e replicar exatamente o jeito que pessoa X ou Y toca um instrumento. Isso é muito mais difícil, inclusive, do que você só aceitar, aprender a música, a base da música e colocar a sua linguagem nela. Vamos para um exemplo. De uns tempos pra cá, eu comecei a ouvir bastante metal progressivo, comecei a ouvir muitas coisas fora da casinha, sendo que o que eu mais ouvia de diferente era Dream Theater, que ainda assim John Petrucci tem suas regrinhas, né? O padrão, tanto de tocabilidade quanto de timbre. E eu descobri, por um exemplo, e aí, de novo, são coisas que eu queria ter descoberto antes, que são, por exemplo, coisas no sentido de hoje eu me dou muito melhor com uma afinação drop do que com uma afinação padrão. Então, afinações dropadas para mim são muito mais legais do que afinações padrão. Por exemplo, eu prefiro um drop ré do que uma mi padrão. Ou um drop dó. Minha guitarra hoje está afinada em drop dó. Conforme eu fui estudando bandas que usam afinações dropadas e fui entendendo os porquês e afinações abertas e tudo mais, os popper chords e afins, eu descobri que faz mais sentido para mim. Se vai tirar um som do Oficina, por exemplo, sei lá, Meus Próprios Meios, que é um clássico. Daria para tocar com afinação dropada? Daria. Eu precisaria trocar para afinação padrão? Talvez sim, mas necessariamente precisaria. Não daria para adaptar, já que eu me sinto mais confortável nesse tipo de afinação? Então, sabe? Falando de timbre também, uma coisa que agora que a gente tá aqui abordando mais timbre, esse assunto de timbre no canal e tudo mais, cara, eu descobri que um estilo de timbre que eu gosto muito é um timbre distorcido, só que não tão distorcido e não tão comprimido, com captações single coil, ou posição no meio, igual a minha guitarra tem 2 humbuckers, e a colocar a posição do meio e timbrar de jeito específico que eu gosto muito. E, mas não fica igual o timbre do CD, que a música que eu tô tirando, não fica, mas é legal. E eu gosto. E pro meu ouvido é muito mais agradável, entendeu? Então, assim, a gente precisa começar. Quanto antes a gente começar a aceitar de que a gente tem os nossos gostos e a gente tem a nossa característica, mais a gente se liberta, porque basicamente o que eu me senti foi livre para fazer as paradas de um jeito mais legal. Então, se você tá aqui nesse vídeo ainda e tá me ouvindo falar uma coisa que parece meio nada com nada, mas você tá meio que entendendo, começa a entender quais são seus gostos favoritos. Se você gosta de um timbre com distorção com coros, mas todo mundo fala que não é pra pôr coros na distorção, mas você usou uma vez e gostou, mas as músicas que você tira meio que não. Sabe? Começa a aceitar essas coisas, começa a introduzir esses temperos no seu estilo de tocar. Você gosta de usar captador single, ou você quer testar muito uma guitarra com P90. Testa! O que pode dar errado? Ah, Pedro, mas tem um. Eu vou tocar na noite e tem aqueles pré-requisitos, e se você não toca exatamente, mas será mesmo? Será que a gente precisa tanto seguir assim essa receitinha de bolo só pra agradar necessariamente os outros? Ah, mas é os outros que pagam. Acho meio merda essa ideia. E hoje, por exemplo, eu sou doido pra ter uma. Nunca gostei, sempre achei esquisito. Hoje eu sou doido pra ter uma. Como é que é o nome do modelo? Uma Jazz Master. Recentemente saiu o álbum do Periphery, a Pale White Dot. E os caras tocaram. Os caras fizeram um clipe lá das músicas deles, dois com a guitarra barítono, né? Que são um Jazz Master, o Misha. E o Misha e o Jake também tava, não lembro. Mas o Misha aí mostrou todo o projeto, porque o Misha era mais. E mostrou todo o projeto, e saiu lá no canal da Jackson, a Jackson postou o shop dele, que é barítono e é Jazz Master. E o cacete aquela guitarra. Eu tô doido pra ter uma já tem um tempo. Porque meio que tem uma vibe meio diferente. E eu sempre fui, e assim, a gente sempre é ensinado a pensar, não, porque é uma Les Paul, se você vai tocar Metallica é super extrato, é Explorer,
enfim, 2 captadores. Você entende o que eu quero chegar? Entendeu? Eu não quero mais ficar aqui dando tanto exemplo, pra esse vídeo não ficar maior do que ele já tá. Eu queria compartilhar isso porque de um tempo pra cá eu descobri realmente que eu me dou muito melhor com afinações dropadas. Tem alguns estilos de timbre muito mais legais que eu gosto de fazer, mesmo não tendo nada a ver com o timbre original da música. E que pra mim tá de boa fazer isso. Ou que as guitarras que eu quero ter não precisam necessariamente ter o que o padrão pede. Por exemplo, a minha guitarra era uma guitarra com 3. Era uma Strato com 3 símbolos. Eu podia colocar mini humbuckers para ela ficar ali mais versátil e tal, mas não, eu quero uma guitarra com 2 captadores e 3 posições. E talvez um dia uma guitarra com o captador defasado para ter um timbre mais diferenciado, um timbre mais instalado, que é a vibe que eu tô curtindo e tudo mais. Então, assim, não precisa seguir o padrão porque as pessoas querem. Ah, Pedro, você quer tocar metal com. Quero tocar metal, mas eu gosto muito das guitarras, daquelas guitarras que tem aquele azul vintage, sabe? Vou colocar na tela pra você ver. Qual que é o problema? Eu mesmo achei essas guitarras muito loucas. Pegar uma semiacústica pra fazer um timbre distorcido, um timbre high-gain. Ah, mas não foi pensado pra isso. Aí realmente você pode fazer, pode ficar uma bosta, e se ficar ficou uma bosta. Mas quem disse que não dá pra fazer? Entendeu? Quem disse que guitarra semiacústica é só pra som limpo? Então é isso. Esse vídeo é mais uma reflexão, é um vídeo pra. Que é uma coisa que eu já tô pensando tem um tempo. Eu queria aproveitar essa volta às gravações aqui do canal pra tocar esse papo. Eu sei que foi um vídeo meio sem pé nem cabeça. Só um vídeo de resenha aqui mesmo, só pra gente, sei lá, pra falar mesmo, porque eu acho que eu precisava ouvir isso quando eu era mais novo. E não tive ninguém pra me falar. Sabe, você abriu esse vídeo aqui, concorda comigo e precisa mandar esse vídeo pra alguém, ou parou pra pensar nisso em algum momento e meio que não tá querendo ficar preso às regras. Então esse vídeo é pra te encorajar a tocar metal com uma guitarra azul bebê, ou com single coil, ou P90, enfim, usar afinações baixas para tocar thrash metal, ou usar fuzz para tocar metal moderno, sei lá. Descobre o seu estilo, descobre a sua assinatura e vai atrás. Se inscreve no canal se você tem interesse em falar de novo, se gosta de trocar ideias sobre guitarra, sobre metal e timbre de guitarra principalmente. Eu vou deixar aqui em algum lugar aqui na tela a playlist de timbres que a gente já fez aqui no canal. Então, dá uma olhada que tem vários timbres legais aí. A gente vai voltar a gravar esses vídeos, a gente vai voltar a trazer esses timbres. Fica por aí. E deixa aqui nos comentários se você acha que esse vídeo é uma loucura, se faz algum sentido o que eu falei, sei lá, se esse vídeo te agregou alguma coisa. Então é isso, deixa aí nos comentários o que você achou desse assunto, se esse é um vídeo sem pé nem cabeça pra você, ou se te encorajou, se fez sentido ou não. Deixa um like, se inscreve e fica aí no canal pra gente continuar trocando papos meio esquisitos e alguns bem legais sobre guitarra. Por hora é isso, até a próxima. Por que você tá mordendo eu? Eu quero saber. Por que você tá mordendo eu?